Milhares de pessoas deixam de requerer o benefício de pensão por morte por não saberem de fato quais os requisitos necessários para ter direito a esse benefício. Com a reforma da Previdência, houveram diversas modificações, principalmente do benefício de pensão por morte. A partir de 2019, esse benefício de pensão por morte ele passou a contar com novas regras. Meu nome é Paulo Pereira, sou advogado especialista em direito previdenciário aqui do Escritório Pereira Advogados e hoje eu vou falar para você quais os requisitos para requerer a pensão por morte previdenciária e o que mudou agora em 2023 para requerer esse benefício tão importante. E para começar, vamos falar aqui o que é o benefício de pensão por morte. Esse benefício de pensão por morte é um benefício pago para os dependentes da pessoa falecida. Aquela pessoa que ou era aposentada na data do falecimento ou era segurada do INSS, estando contribuindo regularmente para o INSS ou estando no chamado período de graça. E para que receba esse benefício é necessário basicamente o cumprimento de 3 requisitos. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é a ocorrência de um óbito de um segurado do INSS. E é necessário, após a ocorrência do óbito, que seja comprovado junto ao INSS, por meio de certidão de óbito, que ocorreu de fato o falecimento. O segundo requisito é a comprovação da existência de dependentes e a comprovação da qualidade desses dependentes lá junto ao INSS. O terceiro requisito é também a comprovação da qualidade de segurado daquele falecido na data do óbito. A lei define basicamente 3 classes de dependentes. Na primeira classe estão a cônjuge ou a companheira, os filhos até 21 anos, ou esses filhos sendo superior a 21 anos, caso possuam alguma deficiência intelectual, mental ou grave, eles terão direito a receber a pensão por morte independentemente da idade. São os chamados dependentes de primeira classe porque eles não necessitam comprovar a situação de dependência econômica. Os herdeiros de segunda e terceira classe, eles terão que comprovar obrigatoriamente a situação de dependência econômica e também assinar no momento do requerimento ao INSS uma declaração informando a inexistência de dependentes das classes anteriores. Na segunda classe, são os pais. Esses precisam comprovar que dependem economicamente, que dependiam, na verdade, economicamente daquele falecido. Na terceira classe, são os irmãos até 21 anos, ou caso sejam superior a 21 anos, na hipótese de ser portadores de deficiência ou invalidez intelectual, mental ou grave, para que tenham direito ao recebimento do benefício por um período de idade indeterminado. Então, basicamente, os dependentes são divididos nessas 3 classes. Para que vocês entendam, primeira classe, cônjuge ou companheira, filhos até 21 anos ou superiores a 21 anos, no caso de sofrerem alguma deficiência ou alguma situação de invalidez. Na segunda classe são os pais, na terceira classe os irmãos até 21 anos, ou caso superior se enquadra na mesma situação dos filhos, deverão ter ou deficiência ou uma invalidez mental ou intelectual ou grave, para que tenham direito ao recebimento do benefício. Superada essa primeira fase, que é a comprovação e a existência de dependentes, vamos aqui para a comprovação da qualidade de segurado junto ao INSS daquele falecido. E o que é qualidade de segurado? Essa qualidade de segurado é aquele falecido até a data do óbito, está contribuindo para o INSS e está amparado pela Seguridade Social. Ele tem direito junto ao INSS. Ou, caso ele estivesse contribuindo regularmente para o INSS, ou ele estivesse no chamado período de graça, que é aquele período que, mesmo a pessoa tendo deixado de contribuir, ela permanece tendo direito a alguns benefícios lá junto à Previdência Social. Ou, de outra forma, também aqui há exceção. Mesmo caso ele não estivesse contribuindo, ou caso ele não estivesse nesse chamado período de graça, ele estivesse ali implementado, na verdade, até a data do óbito, o direito a requerer uma aposentadoria, seja aposentadoria urbana, seja aposentadoria rural. Então, nesse caso, ele terá direito também os dependentes, na verdade, terão direito também ao recebimento desse benefício de pensão por morte. A lei estabelece que não há necessidade do cumprimento de carência para o recebimento desse benefício de pensão por morte. Entretanto, é necessário se analisar que, mesmo não tendo carência para o recebimento do benefício, esse período de contribuição vai impactar de forma significativa no tempo de recebimento desse benefício. E para analisar em conjunto com o tempo de carência, com o tempo de contribuição, é necessário a gente analisar aqui também o tempo de casamento ou de união estável daquele casal. Se, na data do óbito, aquele falecido ele tinha contribuições inferiores a 18 meses, ou também, caso tivesse um período inferior a 24 meses de casamento ou de união estável, esse benefício de pensão por morte ele só será pago pelo prazo de 4 meses. Então, para que seja um período superior, é necessário o cumprimento desses 2 requisitos. Um período igual ou superior a 24 meses
de casamento ou de união estável e também em conjunto com o período igual ou superior a 18 meses de contribuição daquele falecido. Sendo assim, irá partir aí o período de recebimento, a duração do recebimento da pensão por morte a partir de 3 anos, que será uma pessoa que tem até 22 anos de idade, ela poderá receber até por 3 anos a pensão por morte e assim subsequentemente. Caso ela vá aumentando a idade ou vá aumentando também o período de contribuição, esse período de duração do benefício de pensão por morte irá se estender. Partindo de 22 anos de idade até 22 anos de idade receberá por 3 anos, chegando até 44 anos de idade, que chegará a um período de 20 anos. Após os 45 anos, essa pensão por morte ela será paga de forma vitalícia, não sendo mais cessada com o tempo. Então, cumpridos esses requisitos, tanto da idade, como do período de contribuição, como também do período de casamento, período de união estável ou casamento, essa pensão por morte ela não será cessada aí, partindo dos 45 anos de idade daquele cônjuge ou daquela companheira. E uma das mudanças significativas que teve aí com a reforma da Previdência foi essa questão da idade. Antes da reforma da Previdência, esse período de recebimento de pensão por morte, aí por faixa de idade, era menor 1 ano. Então, nesse caso aqui, agora está em 22 anos e antes da reforma da Previdência era a partir de 21 anos. E até os 43 anos, sendo 20 anos de recebimento de pensão por morte, partindo de 44 anos recebido de forma vitalícia. Agora aumentou mais 1 ano. Para que seja recebido o benefício de forma vitalícia é a partir dos 45 anos de idade. Mas eu vou deixar aqui para vocês a tabela informando de forma mais detalhada qual a idade referente a cada faixa para o recebimento dessa pensão por morte. Vou deixar aqui, vocês parem o vídeo, tirem o print e fiquem aí para vocês saberem e terem essa informação de forma detalhada. Já falamos aqui na duração do benefício e agora é necessário a gente falar aqui que momento é que esse benefício de pensão por morte ele vai se iniciar, né? Qual o momento que vai iniciar o pagamento do benefício de pensão por morte? E aí eu falo para você que depende. Para o pagamento desse benefício vai depender muito da data do requerimento que foi apresentado junto ao INSS. Para filhos menores de 16 anos, há a possibilidade da apresentação desse requerimento até 180 dias após o óbito. Caso esse filho menor de 16 anos faça o requerimento até 180 dias após o óbito, ele receberá esse período completo, desde a data do óbito até o período do requerimento. Caso seja um filho superior a 16, igual ou superior a 16 anos, ele terá o prazo após o óbito até de 90 dias, como também a cônjuge ou a companheira ou o irmão terá também esse prazo de 90 dias. Se requerer até 90 dias, o valor do pagamento será da data do óbito até a data do requerimento. Em caso de requerimento após os 180 dias, em caso de filho menor de 16 anos, ou em caso de filho maior de 16 anos, após o prazo de 90 dias, esse benefício ele só será pago a partir da data do requerimento. Então, se fez o requerimento e o benefício passou, o processo administrativo lá no INSS passou aí 3, 4 meses para ser concedido esse benefício, o valor que será pago será simplesmente o valor referente a esse período, não sendo contado a partir da data do óbito. Então é muito importante se analisar no momento de um falecimento, no momento da apresentação do requerimento junto ao INSS, o prazo correto para a apresentação desse requerimento. Vou deixar aqui também na tela esses prazos para que vocês tenham o controle aí e façam essa verificação de forma detalhada, para que vocês não se percam e acabem perdendo aí um período muito grande de valor a ser recebido lá no INSS. Já falamos aqui o que é necessário para requerer o benefício, falamos também quais os requisitos são necessários cumprir para que você tenha direito ao recebimento dessa pensão por morte. Falamos também aqui da qualidade segurada, o que é necessário para que aquele falecido tenha a qualidade segurada junto ao INSS. Vamos falar agora o que mais teve modificação pela reforma da Previdência, que é o valor do recebimento da pensão por morte, que eu achei foi um dos prejuízos trazidos por essa reforma da Previdência, e o que mais afetou o benefício de pensão por morte. Inicialmente, para saber qual valor será calculado para essa pensão por morte, é necessário a gente analisar a situação daquele falecido na data do óbito. Caso ele fosse aposentado, o valor que será levado em consideração no cálculo do benefício de pensão será o valor daquela aposentadoria. Entretanto, caso ele não fosse aposentado e tivesse contribuições regulares para o INSS, tivesse ainda dentro da qualidade segurada, será levado em consideração o coeficiente daquela média do tempo de contribuição realizado por aquele falecido. Inicialmente é necessário a gente calcular o período de julho de 94 até o período do falecimento e ser retirado uma média desse período. Após a retirada da média, será calculado um coeficiente de 60% daquele período de contribuição, mais 2% a cada ano. No caso de pessoa que contribuía regularmente para o INSS, estando aí
cumprida a qualidade de segurado, é necessário tirar a média do tempo de contribuição dele, partindo de julho de 1994 até a data do falecimento. Caso a pessoa não estivesse aposentada na data do falecimento, será levado em consideração os mesmos critérios da aposentadoria por invalidez. Quais são eles? Será retirada uma média de todo o período de contribuição, partindo de julho de 1994 até a data do falecimento. Após retirada essa média do tempo de contribuição, será calculado um coeficiente que é estabelecido pelo INSS, o mesmo que é estabelecido para a aposentadoria por invalidez, que é de 60%, mais 2% a cada ano que ultrapassar o limite estabelecido pelo INSS, que no caso de mulher é 15 anos de contribuição e no caso de homem é 20 anos de contribuição, fixando esse limite em 100%, a depender da quantidade de tempo de contribuição. Agora, já sabendo aqui a base de cálculo para o benefício, que no caso de aposentado será o valor da aposentadoria, no caso de pessoas que contribuem para o INSS na data do óbito, é o mesmo cálculo realizado para a aposentadoria por invalidez, vamos aqui calcular o valor real do benefício de pensão por morte. Então, como é que funciona? Inicia com 50% mais 10% por cada dependente. Então, se o falecido tinha esposa e tinha filhos, será calculado ali a quantidade de 50% do valor daquela base de cálculo, mais 10% por cada dependente. Se tem 3 dependentes, 50%, mais a companheira, 10%, 60%, mais um filho, 70%, mais outro filho, 80%. Então, será calculado dessa forma. Partindo da base de cálculo lá da aposentadoria, se a pessoa já é aposentada ou se só contribui para o INSS, pegando o cálculo da aposentadoria por invalidez, será pego esse cálculo e será feito esse levantamento de 50% mais 10% por cada dependente. Aqui teremos uma exceção em caso de filho deficiente, que nesse caso de filho deficiente, a cota será de 100%, não terá essa diminuição. Isso é uma exceção trazida pelo INSS para o pagamento da pensão por morte de forma integral, referente ao benefício recebido por aquele falecido. E para finalizar aqui, nós não poderíamos deixar de falar aqui na acumulação de benefícios, que é uma dúvida muito grande das pessoas. Recebo uma aposentadoria por idade, recebo uma aposentadoria rural, posso receber um benefício de pensão por morte? Ou vice-versa, recebo uma pensão por morte, posso me aposentar? Posso receber esses dois benefícios em conjunto? E desde já eu falo para você que sim, é possível receber esses dois benefícios em conjunto. O INSS não traz vedação à acumulação desses dois benefícios. Entretanto, é necessário se analisar quanto ao valor do recebendo do benefício. Caso você receba um benefício de aposentadoria de um salário mínimo e passe a receber um benefício de pensão por morte também de um salário mínimo, não terá qualquer influência, qualquer diminuição por conta das regras do INSS. Entretanto, caso você receba dois benefícios superiores ao valor de um salário mínimo, o INSS exige que você opte por receber de forma integral o benefício de maior valor e uma porcentagem do benefício de menor valor. Entretanto, caso você receba um benefício superior a um salário mínimo e um benefício igual a um salário mínimo, não terá qualquer influência para a diminuição. Só terá diminuição de um dos benefícios caso os dois sejam superiores ao valor de um salário mínimo. Então me conta aqui nos comentários se você sabia de todas as modificações trazidas pela reforma da Previdência e tudo que é necessário para requerer o benefício agora em 2023. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho de notificação para que você seja notificado dos próximos vídeos.